você tem muito carinho para levar arte, cultura e cidadania para nossa querida Betim. Na apresentação, eu, Álvaro Alvinho e Lidiane Costa e Alexandre Nicolau. Um forte abraço a todos que nos acompanham. Quando é dois convidados é mais complicado, porque a gente não sabe para quem perguntar primeiro. Mas Edson, Soró e Carlinha, abram aí fazendo as considerações e daqui a pouco a gente começa com as perguntas. E quem estiver nos assistindo, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. O seu comentário que deixa esse programa mais alegre e dinâmico. Uma boa noite a todos, boa noite Álvaro, boa noite Lidiane, boa noite Soró. É uma alegria, eu já acompanho o programa de vocês nas redes sociais e estar aqui presente é uma satisfação muito grande para mim. Muito obrigado. A gente que fica satisfeito, Carlinhos. Boa noite a todos e todas. Gostaria de agradecer, o Álvaro, a Lidiane, o Nicolau, que me consiga bater um bom papo e seja agradável e prazeroso para todos que estão acompanhando a gente aqui, Álvaro. É isso aí. Soró, você está hoje como presidente do Partido dos Trabalhadores há quanto tempo? Então, Álvaro, nós acabamos de assumir a direção do PT. Nós tivemos um processo de eleições diretas, onde o conjunto da militância do partido escolheu a nossa chapa e me escolheu para presidir o PT. Então, a gente espera que a gente consiga suprir toda essa expectativa do conjunto da militância do PT, fazer uma boa gestão. Nós já começamos, fizemos uma reforma importante agora na sede, pelo menos demos uma pintada, fizemos uma festa legal agora nos 40 anos do partido, estamos organizando a nossa chapa. Nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso, mas assim, dando um pontapé inicial, a ideia nossa é fazer esse processo de educação nacional, do nosso lado, que muito contribuiu para que o partido ter todo o apoio dessas pessoas que construíram o partido ao longo desses anos e que a gente, a nova geração, consiga seguir os passos que eles iniciaram. Carlinhos, 40 anos de PT, da história dele quanto partido em âmbito nacional. Em âmbito municipal, quantos anos de partido? 40 anos. Nós começamos aqui juntamente com o partido nacionalmente. Era uma opção para o partido se legalizasse nacionalmente, que eles estivessem em 9 estados e em 20%, pelo menos, dos municípios em cada um dos 9 estados. Então, por essa razão, nós constituímos o partido aqui na mesma época em que o partido foi constituído nacionalmente. Então, dia 10 de fevereiro é o dia que foi fundado o PT oficialmente, nacionalmente, e aqui também. O fato é que 10 e a data sempre tem esse caráter de marco, mas o movimento ele já existia antes disso, Antes disso, nós estávamos com o movimento que visava uma construção de uma proposta da cidade. Da formalização do partido, porque já tinha um movimento acontecendo em São Paulo, no ABC paulista. Exatamente. Então, o PT, todas as forças de esquerdas no Brasil achavam super importante que tivesse um partido, um movimento. Os trabalhadores do sindicato do ABC Paulista, eles aprovaram num congresso no ABC a importância de criar um partido. E o Lula conta uma história muito interessante. Os trabalhadores precisavam aprovar um projeto de lei no Congresso Nacional e quando eles foram até o Congresso, eles verificaram que o conjunto dos deputados não tinha parlamentar nenhum que representava a classe trabalhadores. Foi então que eles fizeram a opção e cresceu essa ideia de ter um partido. Logicamente que isso não era uma unanimidade nos movimentos, no conjunto da esquerda brasileira naquele momento, que tinha diversos tipos de luta. E também tinha várias forças
para poder criar esse partido. O PT tem 2.350.000 filiados no Brasil inteiro. 500.000 dessas pessoas que são filiadas no PT são militantes, estão participando de algum tipo de movimento. Aí, gente, o figura dessa cidade fazendo a sua função, contando um pouco da história da cidade com quem faz história. E o nosso programa só tem audiência porque a gente recebe essas figuras que têm história e que têm conteúdo para levar aí informação com responsabilidade e transparência. Vamos abrir aí para os fortes abraços, Lidiane? Queria lembrar também que o nosso Figura da Cidade é um espaço plural, democrático, está aberto para você que é músico, artesão, você que quer contar alguma história que seja legal, pode vir para cá que a gente vai dar um espaço para você. Presidente de outros partidos também pode, Lidiane? Claro que pode, aqui é democrático, gente. Então, tá convidado aí as figuras que também estão aí fazendo na direção dos outros partidos, independente aí do conteúdo ideológico. Aqui eu faço para você levar esse conteúdo aí para a nossa querida Betim. Vamos aí com os fortes abraços? Vamos lá. Eu acho que esse chamamento é importante, porque nós temos 90 partidos, né, no Brasil, alguns já estão inativos, mas o espectro é longo, mas a maioria absoluta não tem história. Partido que tem 40 anos é só o PT. Tá aí a provocação para os outros dirigentes partidários virem aqui contar a história do partido deles, né? Aí cada um contando a sua história, né, cara? Sem dúvida. Então é isso, ó. O espaço está aberto aí. Quem tem alguns partidos que tem hoje, acho que tem 42 partidos em atividades, aonde pode lançar chapa, formar chapa. Não sei em Betim como que está a organização desses partidos, mas são 42 partidos aptos a lançar candidaturas. E em Betim tem alguns partidos que tentam se organizar aí para lançar candidaturas, e a gente quer ouvir aí qual que é a proposta e a vontade suas de melhorar a nossa querida Betim. O Júnior Carvalho, o marido da Iana, está orgulhoso da participação do Carlinhos. Emerson Regis, Denis Costa, Mário Luiz, Jaqueline Alves, Camilo Mendes, Luiz Paulo Barros, Adilson Oliveira, o Camilo Mendes, boa noite. Tá bombando, hein? A Fabiana Oliveira, fala do Bruno Black, escritor do Rio. E o Vinícius Punk. Gente, um forte abraço, agradeço a enorme audiência que a gente tem. Junto com o pessoal que vai receber ele aqui, e provavelmente a gente vai ter ele aqui no Figura da Cidade para ele contar um pouco da história dele e da arte dele. Edson Soró, você disputou as eleições, você disputou quem que era o presidente anterior e quem que foi que pleiteou agora e fez a disputa aí da chapa? Tem eleições diretas. Cada militante do PT tem o mesmo político interno. Significa que ele pode participar do processo interno de decisão do partido. Chama PED, Processo de Eleições Diretas. O ex-presidente do PT era o ex-prefeito, né? Chapa de pessoa do do lado, sabe, candidatura Rosa de Câncer, já sou presidente, e tinha candidatura, né, com Unidade por Lula Livre na chapa. Então nós tivemos 61 e alguma coisa por cento, ele teve 39 e alguma coisa por cento, foi o resultado das eleições no PL. Aconteceu em outubro do ano passado. Gente, o seu comentário é importante para que o programa aconteça com mais pluralidade e democraticamente aí, com a participação dos nossos queridos ouvintes e assistentes semanais. Quero agradecer e mandar um forte abraço a todos, relembrando que esse é um espaço com o objetivo de levar arte, cultura e cidadania. O Camilo Mendes está aqui.
como apoio Carlinhos, tem esse ótimo trabalho do PT. Obrigado. Abraço. Carlinhos, você foi estudado, em algum momento você desfiliou, teve pretensões de criar um outro espaço de diálogo através de partidos, ou ficou esses 40 anos de militância no PT? É claro que um período tão longo como esse, você tem sempre momentos em que cria uma certa insatisfação, mas eu posso te afirmar seguramente que foram 40 anos com muito mais motivos de alegria do que de tristeza na militância do Partido dos Trabalhadores. Estive à frente no começo, sou um dos 7 fundadores, fui presidente por 10 anos, os 10 primeiros anos, nunca, no PT não tem esse negócio de se arvorar, ser dono da agremiação, e sendo influenciado, porque a vida partidária é uma opção de sociedade. E isso o Partido dos Trabalhadores proporciona aos seus militantes, na verdade, envolver nesse debate de construção de uma sociedade mais justa, mais humana, mais igualitária, mais fraterna. E isso o PT sempre foi uma escola de formação. E a gente está sempre aprendendo e ajudando a formar também. O Edson Soró, eu acho que o Carlinhos falou um pouco disso agora, mas eu vou ressaltar a importância desse processo eleitoral que teve interno do PT, que te elegeu quanto presidente do partido. Porque a gente sabe que esse ano é um ano eleitoral e tem uma dança de cadeiras de presidente muito grande, porque a maioria dos partidos não tem esse processo. São geralmente deputados estaduais eleitos pelo Estado e que mandam no partido e que definem depois com barganhas políticas. Tem algum risco no processo eleitoral de ter dança de cadeira no PT por interesses políticos? No PT não. O PT é um dos poucos partidos no Brasil que tem identidade nacional. O que significa isso? A mesma política que a gente defende a nível municipal é a estadual e é a nacional. Nós temos uma linha, né, política ideológica. Sabe que os partidos eles são nacionais, né? E aí, você disse aqui da questão dos diretórios. Só que a legislação agora obriga, né, todos os partidos a se tornarem diretório. A ideia é que você possa diminuir, né, dificultar um pouco mais essa questão de legendas de aluguel. Mas isso aí é uma lei que obriga todos os partidos a uma determinação do PT. Porque a gente sabe que a última eleição teve muitos partidos que lançaram candidaturas com comissão permanente. Comissão permanente é um partido que ele não é diretório, né? Na legislação agora obriga, tem prazo agora para os partidos se constituírem diretório. Quem está aí com comissão provisória, uma grande parte dos partidos hoje no município são comissão provisória, que se organizem e corram atrás aí, a gente sabe como todos os partidos não têm essa decisão por parte dos filiados para decidir quem é o presidente, por articulação política, interesse político mesmo, e que se organizem aí para lançar a candidatura. É importante que tenham as candidaturas aqui. Eu acho engraçado que as andanças da gente pela cidade, a gente encontra muito PSL, hoje o partido PSL, que fizeram escola no PT. Eu fiz assim, a insensatez é tão grande que vira uma comédia betinense. Não, eu acho que isso é próprio do processo democrático. O PT sempre produziu grandes quadros, muitos deles não seguiram a mesma linha, porque eles esbarraram num princípio fundamental, que é nosso, que é o coletivo estar à frente do individual, né? E muitas dessas pessoas tinham a sua
vaidade, o seu interesse individual, sobre quando eles acabaram se seguindo o seu caminho, e muitos deles são valorosos, têm sua contribuição, e outros nem tanto, mas isso não é o problema. O problema é você ter uma linha, e nessa linha há uma identidade. Por que o PT é o partido mais amado e mais odiado? Porque ele é o único que tem essa identidade. Os demais, você fala assim, o partido do Medioli, o partido do Ivaí, o partido do Vildo Cardoso, porque é a liderança que prevalece, não é o projeto. Você sumiu o debate de projeto, sumiu o debate de cidade. Qual que é a lógica do debate da cidade agora nas eleições? Só tem um candidato. Importante essa sua fala. Daqui a pouco a gente entra aí com as curiosidades. O Nicolau falando um pouco aí das curiosidades. Ô Nicolau, tá tudo tranquilo aí? Áudio, imagem, maravilha, tudo, beleza? Maravilha. Aqui. Lidiane, vamos aí com os fortes abraços, os comentários. Fala com a turma para não deixar de comentar. Vamos comentar, compartilhar, praticar os 3 Cs, né? Que o Álvaro sempre fala. Aqui, vamos mandar um forte abraço para o Renato Black, Marcão Baiteras Carlos, o Ramon Braga, o Arley Lopes, o Rony Fonseca, o Wilson Santos. Aqui, a gente vai colocar a educação com a visão atual na educação, né? Opa, boa pergunta. A gente não pode esquecer que o Carlinho foi secretário de Educação. A gente sabe que a educação está passando aí por um momento de divergência e impasse com o governo. O Soró também foi secretário de governo, então os dois podem às vezes também fazer uma reflexão quanto a essa atual situação do servidor e principalmente do servidor da classe da educação. Sem os servidores. Os servidores são fundamentais. Então você deve, quando você assume uma prefeitura, né, do tamanho, dialogar com o servidor, construir com ele para que ele possa estar cada vez mais motivado a prestar o serviço público. Uma das coisas que nós queremos discutir na cidade é isso. Qual a cidade que nós temos hoje? Qual a cidade que nós queremos construir para o futuro? Carlos fez graduação e quando ele foi, ele acertou muito na questão da escola de tempo integral. Nós não podemos nos furtar de deixar a nossa juventude hoje mexer das drogas, da violência, da prostituição e do narcotráfico. Nós sabemos que é fundamental dar oportunidade para a nossa juventude. A última vez que nós estivemos no governo, cara, a gente estava começando a combater a violência, em especial na adolescência, porque a gente tinha escola de tempo integral, Projovem Urbano, CPC de cultura, escolinhas de futebol. O que aconteceu? O Carlyle diminuiu bastante, o governo do Medioli praticamente acabou com as políticas públicas voltadas para a adolescência e para a juventude. Nós temos um período aí complicado na nossa história, porque as praças esportivas da cidade inteira estavam tomadas pelo tráfico. Então, se você não garantir isso para a juventude, com certeza ele pode ir para outro caminho. E é um direito da pessoa. Então, assim, nós temos que combater isso. Hoje no Brasil, a gente vê aí a mortalidade cada vez maior desse público jovem, e a gente só consegue combater isso com política pública. Por isso nós precisamos ter uma Câmara de Vereadores que tenha essa clareza, e também a gente precisa ter no governo pessoas capacitadas e com essa visão. Ô Soró, quando você fala em política pública, eu quero ressaltar que, para ser mais prático, quando é falado em algumas projetos sociais, essas políticas públicas nada mais são do que oportunidades para quem precisa, oportunidades para as classes de maior desfavorecimento social e que mais precisam do apoio do Estado e do município. E Carlinhos, com você. Essa questão dos servidores, né? Eu sou servidor agora aposentado, né? Eu estou há 2 anos. Quando fala que é aposentado, é dar um sorrisinho tão bom que a gente fica doido. E a gente sabe que não vai aposentar, né? Depois dessa. A gente não vai. Fala com vocês. Não é isso, porque eu estou vendo
desejo de não poder ver se eles viajar, o desejo é poder acordar com o sol quente. Trabalhei 40 anos, levantando muito cedo, e eu queria ficar na cama para acordar já com o sol quente. Eu estou conseguindo isso, é uma maravilha. Ei, vida boa, é isso aí. Quem... Não, vamos bater palma porque merece, né? Depois de muito Prestou todos os serviços, é isso aí. merecido. Vamos lá, Lidiane, vamos abrindo aí. Ô, Nicolau, depois se você quiser ir ajudando a Lidiane aqui com comentários, se tiver, porque o retorno dela não tá legal. Tá, pode deixar. Tá? Ó, o Ronivon, boa noite. Gostaria de deixar meu abraço ao meu amigo Edson Rodrigues, Carlinhos. Pude perceber que falaram sobre o PSL Betim, partido no qual estou presidente. Gostaria de ter uma oportunidade de estar falando sobre o projeto do partido para as eleições municipais. O espaço está aberto, como a gente falou, que aqui é um espaço plural e democrático. Obrigado pela participação. E tá feito o convite, viu, Ronifon, Neguinho? Tá feito o convite. Quando eu disse e citei o PSL, é porque são tão divergentes ideologicamente. O PSL defende um projeto tão dentro do PSL que migrou dos projetos de esquerda. Mas isso é legal. Essa miscelânea é legal. Tá convidado. Depois, Lidiane, tá convidado. Manda depois o zap aí no privado para a Lidiane que me ajuda com a agenda, pra gente construir essa agenda aí com você, viu, Neguinho? Um forte abraço. Vamos deixar o Carlinhos falar, vamos? É uma parte da história e que envolve o Neguinho. O PT, ele tem um dos seus méritos, buscar pessoas na periferia, mas não exatamente só na periferia geográfica, no lumping, né, naquelas camadas sociais que são as mais desfavorecidas possível, e fazê-los ser protagonistas. Como esse também, né, foi a época que o resgataram uma infância de uma pobreza extraordinária, e nossos companheiros foram lá e trouxeram ele teve uma contribuição importante no PT. Depois não sabemos as razões que ele se afastou, mas ele tem características do PT até hoje. Ele é um guerreiro, um combatente, um combativo militante, características que ele desenvolveu lá no PT. E isso é um grande mérito. O grande mérito do PT foi trazer para ser protagonista do processo figuras que estavam à margem. Meu próprio caso, eu sou filho lá de Citrolândia, filho de ancenianos, e quando a gente começou ainda, o preconceito aqui na cidade era tão grande, você não podia frequentar nem as escolas, a sua presença social era rejeitada muito claramente, e a gente foi uma das razões que levamos a criar o partido, para que a gente pudesse ter voz e atuar positivamente na cidade. Que não forte abraço para o filho, seu irmão, foi o professor pai, a construção que conseguiu dar a construção acadêmica, a construção de educação a todos que são figuras muito importantes para a cidade. Na sua casa vocês já tiveram 2 representantes do Legislativo. É verdade. A gente já sabe os caminhos, já sabe o caminho. Esperamos que saia mais um candidato lá da família do Citrolândia, o bairro, né, e que saiam outros, sempre saem bons candidatos do Citrolândia, sempre saiu. Nós estamos aí, a gente sabe que a gente está com a Câmara Municipal com uma rejeição que nunca existiu. A rejeição é muito grande, muito por causa dessa inércia que a gente tem visto, da falta de diálogo mesmo com o morador e a falta de diálogo com o executivo, mas é isso. Edson Soró, me conta aqui um pouco, como que tá aí os projetos para o PT 2020? PT vai ter candidato municipal? Com certeza.
eu conto essa história, né? Eu volto aqui. Não, peraí, já... Nós aprovamos na última reunião do diretório que o Partido dos Trabalhadores de Betim vai ter a própria judiciários, todas as reuniões, nós vamos debater a cidade. Nós falamos servidores. Uma das questões que nós vamos debater é a relação, né? A gente voltando a governar a cidade, junto com a Frente Betim Popular aí, que nós queremos reeditar, né, essa frente de esquerda, né, e partidos progressistas. Uma das questões que nós queremos avançar muito é qual é a relação que nós temos ou vamos ter com os servidores municipais, de valorização, né, de respeito, de diálogo, porque é o seguinte, quando a gente estava na prefeitura, a população ajudava, né, a gente a definir as prioridades através do orçamento participativo. Quando você dá a maior transparência possível, quando você chama as pessoas para fazer parte do governo, você consegue explicar para elas qual que é o orçamento do município. Por exemplo, uma senhora que é dona de casa, ela sabe exatamente quanto custa o arroz, feijão, óleo, o marido também tem todas as condições, e aí assim, as pessoas entendem o que é o poder, o que é as obras, o que é o serviço, e com certeza nós vamos chamar a população para ajudar o PT e os partidos de esquerda a voltar a governar a cidade. Porque hoje, no nosso entendimento, Betim está parecendo uma monarquia. Às vezes até acerta, mas acerta sozinho. Tem as pessoas de extrema pobreza que apoiam o atual prefeito, as pessoas mais ricas da cidade apoiam o atual prefeito. Pessoas que totalmente divergentes assim, em função de um pensamento único que a gente tem na cidade. Então nós precisamos de novo a participação das pessoas, né? E esse governo Ô Alexandre, você entra aí com... Eu já vou falar uma curiosidade que é até legal que nós estamos comentando aí que sobre políticas públicas. Hoje é o Dia Mundial da Justiça Social, né? É o principal objetivo desse dia, é a data de apoiar os esforços da comunidade internacional para erradicar a pobreza, a promoção da dignidade no trabalho, a igualdade de gênero, o bem-estar social e processo de políticas públicas em o Brasil é do mundo. Hoje nós estamos vivendo uma onda de conservadorismo, o neoliberalismo se arvorando e promovendo uma concentração de renda nunca experimentada na história do mundo. Hoje, pouquíssimas pessoas têm mais dinheiro do que metade tem mais da ricos, população. tem poucos ricos com muito dinheiro e muito pobres sem dinheiro. Muito pobres sem dinheiro. Né? No caso do Brasil, são 6 famílias que têm a renda de 52% da população brasileira. Somos 220 milhões de pessoas, 52% vai dar aí por volta de 115 milhões de pessoas. 6 famílias têm mais renda do que 116 milhões de pessoas. É muito absurdo. Alexandre, o áudio está chegando legal aí para a turma. Turma, se o áudio for ficando ruim, tiver alguma coisa incomodando, vocês mandam mensagem aí para a gente. A sua participação... O Joaquim Gilberto, boa noite, amigos. Gostaria de parabenizar as ilustres figuras que estão com você hoje, compondo o quadro desse programa. Um grande abraço ao meu amigo professor Carlinhos e demais componentes. Ô Joaquim Gino, você já está me devendo um retorno. O Joaquim Gino já veio o programa esse ano, faz 4 anos, em Lidiane. Eu disse, você me perguntou em março, agora já está faltando um mês, o programa faz 4 anos e a gente ainda tem tanta figura para receber e já tem figuras como o Joaquim Gino, que é sempre um provocador de ideias e que está sempre presente aí nas discussões da cidade, que vai ser um enorme prazer. Daqui a pouco a gente vai para um bate-bola, tipo um ping-pong, porque senão a gente tem que ficar aqui 2 dias batendo papo com essas duas figuras. Nós já estamos com 30 minutos de programa, parece? Então, assim,
Daqui a pouco a gente vai para um bate-bola e esse bate-bola aí, ou nesse ping-pong, faz as pautas da política e lembra que esse espaço cultural democrático quer receber todos os presidentes de partidos, todos os candidatos, todos os que falar e propor projetos para a nossa vida. Eu queria comentar aqui um fato curioso, né? Não é da curiosidade lá do Nicolau, mas o fato curioso é que daquela turma, das 7 pessoas que fundaram o PT lá em 1980, eram todos muito jovens, né? Muito jovens. O Soró é jovem, mas já está chegando aos 40. O Soró estava com 4 anos. Só porque eu e o Soró somos amigos de longa data, quase que do começo da... o Grêmio lá do Legal, fundamos o primeiro Grêmio, a gente estava com 12 anos, já discutindo política na cidade, já... É isso, vai então, eu tinha 22 anos, fui o fundador, presidente, o primeiro presidente por 10 anos. Eu comecei com 22 anos eu tinha, quando eu fui o primeiro presidente. Eu dirigi a greve dos professores de 79, com 21 anos, com professores aí que eram catedráticos já de longa data. Quer dizer, então, havia naquele momento uma presença maior da juventude. A juventude estava mais segura, mais engajada, mais presente. E quem faz, de fato, as grandes mudanças é a juventude. Então, eu aproveito a oportunidade do programa, que chega a tantas pessoas, para conclamar que a juventude ela pode sair do joguinho, do zap-zap, e ir para a organização. Vem no debate, começa a dialogar, discutir a cidade de outras formas, diferente do que nós fizemos no passado, mas que é importante que ela vai ter o destino da cidade. A gente manda um forte abraço para a Elaine, esposa do Soró, está aqui acompanhando o maridão nos bastidores. Um forte abraço. Um forte abraço para nossa amiga Luísa também, que está de casa, cuidando da Ana Lua, né, Lu? Rafael, tá lá. Organizando para poder rodar a cidade. Nós vamos aprovar um calendário no próximo diretório, dia 8, né, dia 1º tem concurso público, nós vamos fazer o nosso diretório dia 8, de Internacional das Mulheres. Nós vamos fazer esse partido, nosso professor Dimas, né, da PUC, Ciência Política da PUC, vai fazer a análise de conjuntura e nós vamos convidar uma pessoa que vai falar sobre a conjuntura municipal. Eu só queria voltar àquele assunto e dizer o seguinte, nós estamos vivendo um momento na história política que as forças conservadoras do capital, elas estão se apropriando de tudo, dos bens naturais que estão aí, cada vez mais. Você pode ver que esses desastres, essas guerras, essas crises, esses crimes ambientais que foram comentados, tomando conta, querendo pegar água, petróleo, minério, cada vez mais necessidade. O carro ficou muito bem, tanto que hoje nós estamos com algo importante lançado. Soró, essa decisão do governador em reajustar com tanta disparidade uma classe do servidor, que é a do servidor da segurança pública, e não conseguir valorizar tanto os outros servidores. Qual a sua opinião? Então, nós temos que cuidar com essa questão, né? A gente viu agora no Ceará que a posição do Cid Gomes foi uma posição complicada, né? A greve lá dos trabalhadores da segurança pública. E aqui no Estado, assim, a segurança pública é uma força muito presente. Você negocia com profissionais da segurança, né? Tem toda uma situação complicada. Mas o governador também não pode, em detrimento, né, dos trabalhadores da segurança pública, esquecer o conjunto dos outros servidores. Então eu acho que é uma discussão que tem que ser feita com muita transparência,
com muita paciência, mas também deixar claro para o conjunto dos servidores da segurança pública que existem outras categorias. Eles são prioridade, a segurança pública tem que ser prioridade, mas nós temos que combater a violência com políticas públicas. O braço do Estado, repressor do Estado, ele só por si não vai resolver o problema. Não adianta nós encarcerarmos nossa juventude, que nós estamos fazendo hoje. Nós temos mais de 750 mil presidiários no Brasil. A grande maioria dos que estão presos são jovens negros. Betim é o município que mais morre jovens negros do estado. Voltar a ter prefeita na administração municipal tem essa visão, essa clareza da importância das políticas públicas. Carlinhos, greve da educação em Betim. Bom, eu posso falar com tranquilidade, já enfrentei muitas situações, tanto de um lado quanto do outro, né? Eu acabei de narrar, com 21 anos, liderei um processo de greve aqui ainda na época da ditadura. Para você ter uma ideia, foi aqui a assembleia mais importante, foi aqui no rodoviário, um outro salão menor do que aquele que está lá, mas no mesmo local. Tinha policiais, eram 3 portarias, nas 3 portarias e atrás da mesa, e mais de 500 pessoas lá no salão, e um jovem parou, mais de 3 horas, porque todo mundo estava com medo daquele processo repressivo. Por outro lado, também fui secretário e enfrentei muito esse processo nas minhas gestões. Mas eu posso dizer, assim, ao meu favor, é que, por exemplo, hoje, se os trabalhadores não estão em pior situação, deve ser o plano de cargos, carreiras e salários, que foi elaborado, inclusive, com eu que participei ativamente da elaboração do plano de cargos, carreiras e salários que estão aí, que até hoje é o que salva a categoria. Não dá para ficar tanto tempo sem reajuste, né? Tem algumas coisas que você sabe que os índices são... Quanto tempo sem reajuste? 5 anos? São médias, né? No raciocínio anterior, mas não dá para entender como que carne sobe tanto, que gás sobe tanto, que combustível sobe tanto, e a inflação não subiu. Menos o salário. E o salário também. Então, não dá para entender. Então, Uma palavra que a gente tem escutado aqui, né, Lidiane? Diálogo. Falta diálogo. Aqui é um espaço de diálogo. Você está convidado para vir aqui. Você que quer contar um pouco sobre nossa cidade, ou do passado, do presente, e propor para o futuro, aqui é o seu espaço, figura da cidade. Soró, Guarda Municipal Armada, e já presente em eventos de grande aglomeração de pessoas. Qual a sua opinião? Você é uma polêmica, assim, terrível, porque... 3 dias de conversa? Eu fiquei 1 mês e meio lá, antes de assumir a Secretaria de Governo, na Superintendência de Segurança Pública. Tive uma relação muito boa com os guardas municipais, de respeito, né, de conversa. Na época tinha secretário de Segurança Pública? Superintendência de Segurança Pública. Já era um debate, assim, é uma vontade deles. Eu, particularmente, não sou a favor de criar mais polícias municipais. Eu achava legal a forma como foi criada a guarda, né, é uma questão mais... educativa, mas a gente tem que criar, eu mesmo esse processo, nós temos que escolher nosso candidato a prefeito. Tem pergunta sim daqui a pouco da turma. A gente vai conversar então sobre isso. Gente, a Guarda Municipal está armada, é um projeto, tem uma evolução a que a gente vai ter que
esperar para ver quais são as consequências, se vão ser favoráveis ou não. Quero parabenizar aí, quero mandar um forte abraço ao secretário de Segurança, que é o Júlio César, já esteve aqui no nosso programa e sempre quando convidado, ele é muito solícito, e a hora que ele quiser vir aqui contar um pouco desse novo formato aí, o espaço está aberto. Sim, eu acho que a grande discussão sobre a política de segurança é a sua linha principal. Se ela vai ser preventiva ou se vai ser repressiva. Não dá também para você ficar só de um lado ou só do outro, um pêndulo que vai para um lado ou vai para o outro, mas o que a gente vê ultimamente é só a linha da repressão. Nesse da repressão não tem dado conta do recado. A violência se amplia, cada vez mais as pessoas têm mais medo da polícia. Não deveria ter garantir é um jeito de eu citei esse caso da guarda porque eu já sabia do armamento que havia sido comprado, ele estava passando por capacitação, mas como eles não têm, não sei ainda qual é o período exato, mas não tem um ano que a Guarda Municipal está trabalhando na Armada. E eu achei um risco muito grande você já colocar eles numa condição de trabalhar armado num evento que tem grandes riscos, né? Porque aglomerar, não estou falando que é o grande risco do carnaval, o grande risco de grandes aglomerações. A gente sabe que o carnaval não aconteceu pela Guarda Municipal, mas aconteceu um incidente causado por um guarda militar que causou um transtorno muito grande às famílias que estavam ali, as pessoas que estavam empenhadas com o bloco, óleo de peroba, e que acabou com o bloco por causa de um ato inconsequente, por falta de capacitação. Então, do militar. Imagina se você não está capacitado com a arma na mão, o que não poderia acontecer? Com certeza, esses trabalhadores são colocados em situações de extrema estresse, muita preocupação. Assim, essa questão de armar uma pessoa, por isso tem que ser muito bem pensada, elas têm que estar muito bem qualificadas, elas têm que passar por processos regulares de avaliação psicológica e tudo mais para poder fazer bom uso daquele instrumento que é letal. Então, assim, eu particularmente acho que devia cada vez desarmar mais tanto a população como a polícia. E a gente investir nesse lado mais preventivo de políticas públicas para a gente incluir as pessoas, não excluir. Sabe, hoje nós estamos matando, mas o que a gente mata? A gente mata a juventude negra e pobre. A gente não mata os ricos, brancos, a gente mata as pessoas que o Estado quer excluir. Se você pegar o relatório da CPI de extermínio da juventude negra e pobre, que foi aprovada no Congresso Nacional, a gente consegue ver cientificamente isso, né? O Estado brasileiro, ele mata, porque ele não consegue cuidar, então ele mata a sua juventude negra e pobre. Nós vamos continuar matando? Não pode, de jeito nenhum. É isso aí. Vamos abrir para os fortes abraços. Obrigado a você que está aí nos acompanhando. Esse é o Figura da Cidade. Na apresentação, eu, Álvaro Alvim. Lidiane Costa. Gente, eu vou pedir desculpa porque tem tanta gente acompanhando a gente hoje. Então eu só vou ler um comentário aqui da Bárbara Ravena. Toda vez que o governo entra em crise, a educação é quem paga. Um absurdo a forma como esses governos tratam a educação pública brasileira. É verdade. Parabéns, Bárbara. Preciso deixar claro para a população que a priorização da educação é absolutamente necessária. E o que a gente está vendo é um processo caminhando no sentido contrário, né? A gente está vendo agora o fim do Fundeb e mesmo sob muita pressão para a continuidade, o Fundeb, para quem não sabe, é o fundo que garante o financiamento da educação básica no Brasil, né? E ele foi constituído com um prazo determinado, ele termina este ano, e o pessoal quer simplesmente extinguir. Se ele for extinto, vai ser um caos, porque a maioria dos municípios não tem como se financiar ou financiar a sua educação. E agora eles estão tentando, no Congresso, criar uma alternativa
Mas mesmo essa alternativa é muito aquém do que já tem. Então nós estamos vivendo um retrocesso. Lembrando que uma das alegações do governo atual de acabar com o escola de tempo integral foi a retirada dos 25% que era do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Era 74,76% de investimento do município, do orçamento do município, e 25 ponto alguma coisa era do Fundo. O Fundo parou de repassar porque não estava fazendo um projeto todo, sabe? Porque os fundos de investimento, principalmente igual o Fundeb, que é recurso induzido, ele é para aquele setor, é para aquela atividade. Se os municípios não alimentarem os bancos de trabalho, as planilhas, eles vão cortando, porque não sabem de volta. Então, pegou isso, eles acabaram com um projeto e tiraram aí a qualidade de vida das crianças, pioraram a qualidade de vida das mães, que às vezes são arrimos de família, não têm onde deixar as crianças. Então, é isso. Falando do Fundeb, eu lembrei disso. Você tocou num assunto muito importante, que nós vamos fazer esse debate com a cidade. Olha só, nós vamos mostrar para a população de Betim aonde que os nossos governos aplicavam os recursos públicos e aonde os governos da direita, do Carlyle e do Medioli, aplicavam os recursos. A gente consegue ver claramente que nos governos do PT a gente tinha investimento nas questões sociais, nas questões que são mais necessárias para a população mais pobre, e também facilitava a vida das pessoas de modo geral. Porque quando você aplica, o que a gente chama de investimento, eles chamam de gasto. Esse governo federal, que tem a mesma política do governo municipal, de acabar com as políticas públicas, de achar que o Estado tem que ser regulado pelo capital e pelo mercado. Esse tipo de governo se mostrou completamente... Tem mais comentários aí. O Joaquim Dino falou que é apaixonado pelo nosso programa. Obrigada. E tá falando também, chegou a hora do professor Carlinhos se candidatar a prefeito. Eu voto. Aí saiu uma candidatura aqui hoje. Olha, o cavalo passou arriado para mim em 2000 e eu não consegui montar. Meu tempo passou. Muito obrigado, Joaquim. Oi, gente. Forte abraço.